Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 20. Os valentes apoderam-se. Quando Josué foi investido como líder que iria levar Israel à herança em Canaã, ele foi admoestado da mesma forma 3 vezes. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, 6, 9 e 18. As primeiras 2 admoestações vieram do próprio Deus. A terceira veio dos seus companheiros israelitas. Ao fim da terceira admoestação, Josué deve ter entendido uma coisa: não iria ser fácil entrar na terra prometida. O mesmo se aplica aos cristãos de hoje, que se preparam para tomar posse das bênçãos prometidas na nova aliança. Deus assegura-nos de que estará ao nosso lado e que irá cumprir todas as suas promessas para conosco. Ao mesmo tempo, Ele avisa-nos que iremos encontrar várias formas de oposição, as quais irão pôr à prova a nossa fé e o nosso compromisso. Em Mateus 11:12, Jesus falou dos tempos do Evangelho que ele tinha vindo a iniciar. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Em Lucas 16:16, Jesus realçou o mesmo ponto. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Claramente, a promessa do reino não é para aqueles que apenas alimentam esperanças ou conversa religiosa. Ela exige força, uma atitude de uma firme determinação que avança sem ligar a qualquer tipo de dificuldade ou desencorajamento. Em Atos 14:22, Paulo e Barnabé deram um aviso semelhante a um grupo de novos convertidos. Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Qualquer estrada que passe ao lado das tribulações não nos conduzirá ao reino. Quando tivermos encaixado este assunto nas nossas mentes, então as tribulações não nos irão deter. Otto Aguiar é um homem que se preparou para se apoderar das promessas de Deus com firme determinação. Otto é um brasileiro que nasceu com maldições sobre a sua vida que remontavam a muitas gerações anteriores. Ele também havia trazido mais maldições sobre si mesmo, devido à sua insensatez. Todavia, conseguiu finalmente atravessar o território escuro das maldições e entrou na terra banhada pela luz do sol das bênçãos de Deus, que é o lugar onde ele agora habita. Otto Aguiar conta a sua história. Nasci há 50 anos no Rio de Janeiro, Brasil. O meu pai era um general bem reconhecido, com antepassados europeus e indianos. A minha mãe era de uma família de governadores e chefes de estado. Ambos os lados da minha família tinham estado envolvidos em espiritismo por muitas gerações. Eu fui o 7º de 10 filhos, pesava cerca de 6,5 kg e nasci de rabo. Durante vários anos, fui acusado de quase ter morto a minha mãe. Eu tinha um sentimento de culpa e era acanhado. Sentava-me escondendo a cabeça entre os braços, revivendo a terrível experiência de ter nascido a ferros e de não estar preparado para enfrentar. Repeti a primeira classe 4 vezes. Quando passei para a segunda classe, era quase da altura do meu professor. Maldições ancestrais começaram a afetar os membros mais velhos da minha família, enquanto eu ainda era criança. A minha irmã mais velha, enquanto andava numa rigorosa escola católica, foi levada a um centro espírita e começou a receber espíritos de santos, como se diz no Brasil. Ela tem passado a maior parte da sua vida em instituições mentais.
O segundo filho, o meu irmão mais velho, um aluno brilhante, caiu de cabeça quando tinha 10 anos e tornou-se epiléptico. Naquela altura, no Brasil, acreditava-se que a epilepsia era altamente contagiosa. Por isso, mudaram-no juntamente com todos os seus pertences para a residência dos criados. Quando ele tinha um ataque, a minha mãe ficava totalmente perturbada e gritava: Deus não existe. Ele tem vivido estes últimos 15 anos numa instituição de saúde. Quando tinha 16 anos, comecei a ter todos os sintomas da epilepsia. Espumava da boca, desmaiava, vomitava, uma confusão total. No entanto, os eletroencefalogramas não revelavam nada. O meu pai, um excelente líder de homens, era extremamente passivo com seus 7 filhos rapazes e não exercia uma verdadeira autoridade. Nem sequer me lembro de ele falar comigo, senão quando me tornei um homem. Ainda assim, eu adorava-o. Ele frequentava um centro espírita. Nunca me senti bem com o espiritismo, mas por vezes também ia. Não compreendo bem como é que aquilo aconteceu, mas fui aceite para estudar numa escola de belas artes, onde obtive um mestrado, com honra, em artes gráficas. Mas nunca enveredei por essa carreira. Escolhi tornar-me modelo e viajei do Brasil a Paris como modelo. Estava muito envolvido com drogas e tinha um estilo de vida acelerado. Por vezes, passava algum tempo sozinho na casa de praia da minha família. Olhava para o céu e pensava naquele que colocou as estrelas no céu e que fez o sol nascer. Queria saber quem ele era, mas não sabia onde procurar. Então conheci a Ellen, uma judia nos Estados Unidos, que também era modelo. Quando a conheci, decidi mudar o meu estilo de vida, mas não era capaz. Ela esteve fora durante 5 dias, em trabalho, e eu fui para a casa da praia com os meus amigos. Estávamos pedrados com a droga e quando entrei na água, fui imediatamente arrastado por uma onda forte. Fui arrebatado onda após onda e não conseguia respirar. Pensei, ó Deus, será que vou morrer agora que conheci a Ellen e quero mudar? Aquela foi a primeira vez, nos meus 37 anos de vida, que clamei a Deus. Mas Ele ouviu-me e de repente estava na areia, a tremer e todo dolorido, completamente em pânico, mas espantado por estar vivo. Daí a 11 meses, tinha não apenas uma esposa, mas também um bebê, e não conseguia ajustar-me à ideia. Em vez de esconder a cabeça nos braços, como fazia quando era criança, desligava-me e olhava para o teto em transe. Eu ainda era modelo, e todas as outras coisas que tinha tentado tinham falhado. Por isso, decidi levar minha esposa e o meu filho para Fort Lauderdale, na Flórida. No meu primeiro emprego, trabalhei em part-time, numa loja de roupa para homem, na conhecida Las Olas Boulevard. Estava aterrorizado, não conseguia falar bem inglês, e por isso também cavei valas, fiz buracos em cimento, limpei casas de banho e lavei carros. Tinha um problema sério com pornografia e andava numa depressão total. Não me conseguia ajustar à cultura americana, e a maioria das pessoas para quem trabalhava enganava-me, ou nem sequer me pagava. Então fomos convidados a ir à igreja da Boa Nova. A Ellen caiu de joelhos e recebeu o Senhor, sem compreensão intelectual, apenas por temor e tremor. Eu fui à frente na semana seguinte para receber a salvação, mas nada parecia ter acontecido. Os transes pioraram. Não era capaz de manter um emprego por mais de uma semana. A minha depressão estava pior. A Ellie e eu discutíamos constantemente, porque não tínhamos dinheiro. Uma vez que a Ellen tinha estado envolvida no oculto, ela sabia que precisava de libertação, e ela foi liberta quando renunciou a tudo que era oculto. Eu não conseguia acreditar que precisava de ser liberto de espíritos malignos, e também não acreditava que Deus me quisesse abençoar da forma que eu via abençoar outras pessoas. Por esta altura,
Eu já tinha feito todo tipo de tarefas, servis que um filho de um general nunca faria. As pessoas diziam: por que é que não usas as tuas capacidades criativas? Mas eu tinha medo. Tudo que era bom parecia inatingível. Assisti ao seminário de Derek Prince sobre maldições, causa e cura, mas nada aconteceu. Comprei as cassetes e ouvi-as, vez após vez. Conseguia ver a minha necessidade e queria ser liberto desesperadamente, mas parecia que aquilo não funcionava comigo. Fui sendo liberto gradualmente. Depois de 2 anos e meio, enquanto cristão, sem quaisquer progressos, decidi jejuar durante 10 dias, e quando alguns amigos cristãos oraram por mim, recebi uma libertação parcial. Pela primeira vez na minha vida, tive alguma alegria, mas ela não durou muito. Tivemos uma série de acidentes de automóvel. Eu nunca era capaz de sustentar a minha família. Estava preocupado com o meu pai, que estava no Brasil, quase a morrer, mas não tínhamos dinheiro para o podermos ir visitar. As pessoas que me tentavam ajudar pensavam que a minha situação era impossível. Eu era tão passivo. Sentia-me muito desconfortável com homens cristãos. A ela e 2 amigas começaram a encontrar-se para orarem pelos seus maridos, às 6 horas da manhã, na casa de oração. Ela dizia: vou orar para que sejas bem-sucedido em tudo aquilo que fizeres, e que o Senhor te dê um emprego que gostes e onde possas usar os talentos que Ele te deu. Eu não conseguia acreditar que Deus respondesse a tal oração. Como é que ela conseguia? Desde então, as 3 mulheres viram as suas orações serem respondidas. Um dos maridos está agora no ministério, a tempo inteiro. O outro foi liberto do alcoolismo. E eu recebi exatamente aquilo pelo qual a minha esposa tinha orado. Finalmente, depois de 6 anos como cristão, fui ter com o pastor para receber libertação de espíritos malignos. Depois de muitos anos a ser demasiado orgulhoso para admitir que precisava de ser liberto. Depois fui para o treino, Explosão Evangélica. Quando descobri aquilo que Jesus Cristo tinha feito por mim, fiquei totalmente espantado. Tinha tanta alegria, eu estava apaixonado por Deus, que os meus colegas e clientes na loja começaram a vir à igreja para descobrirem o que é que tinha acontecido comigo. De novo, depois de algum tempo, a minha alegria vacilou. O meu emprego, as minhas finanças, a minha preocupação com meu pai que estava a morrer, ainda tinha uma atitude passiva. Ainda me sentia frustrado. Comecei a sentir um grande desejo de pintar, mas tinha muito medo, receio de falhar. Finalmente tentei e fiz um trabalho tão básico que as pessoas pensaram que o meu filho, que tinha 8 anos, é que tinha pintado. Mas Deus estava a despertar as minhas ideias. Comecei a criar na minha mente. Decidi entrar num jejum de 40 dias. Senti que Deus queria que eu deixasse o meu emprego na loja de roupa, mas eu queria ter a certeza. Eu disse que não iria comer até que ele falasse comigo. Depois de 40 dias, ainda não tinha ouvido nada. Então comi durante 2 semanas e jejuei durante outras 2, seguindo sempre esta rotina, durante todo o verão. Aquele foi o verão mais difícil da minha vida. Foi tão difícil que aprendi a clamar a Deus pela sua misericórdia. Implorei-lhe para falar comigo. Eu precisava de saber a sua vontade. A minha esposa e os meus filhos impunham as mãos sobre mim e oravam para que Deus fizesse um milagre na minha vida. Então, um amigo que também era artista deu-me algumas telas esticadas em tábuas. Um certo domingo, mandei a minha família para a igreja e fiz a minha primeira pintura. 2 dias mais tarde, enquanto estava sentado na loja de roupa, o Senhor falou comigo: Otto, acreditas que eu te quero mesmo abençoar? Eu respondi: sim, Senhor. Então, por que é que estás aqui sentado? Estás aqui porque não queres ser abençoado. A escolha é tua. Nunca confiaste verdadeiramente em mim para controlar completamente a tua vida. Eu respondi: toma, a minha vida é tua. Ele disse: pega no teu saco e vai para casa. Para mim, foi como se ele tivesse dito:
Pega na paleta e anda. Levantei-me, saí e não olhei para trás. Aquele primeiro quadro foi vendido daí a uma semana, por $80. Daí a 2 semanas, pagaram-me $900 por 6 quadros. Depois de 2 meses, os meus quadros foram vendidos por $600 cada. Dentro de um ano, por $1.800. E antes de 2 anos, até $6.500 cada. Tenho vendido tudo aquilo que alguma vez pintei e não consigo fazer face à procura. E adoro o meu trabalho. Depois de 9 meses a pintar, estava em condições não apenas de sustentar minha família, mas também de ir ao Brasil. O meu pai nunca tinha ouvido o Evangelho, mas quando ouviu, creu. Eu tive a alegria de ver o meu pai, com 89 anos, reunir todas as forças que tinha para fazer a oração do pecador. E também conduzi vários dos meus irmãos e irmãs, enfermeiras e estranhos, ao Senhor. 2 semanas depois de regressarmos aos Estados Unidos, o meu pai faleceu com alegria estampada no rosto. Que privilégio que Deus me deu! As principais mudanças na minha vida parecem ser obviamente financeiras, mas muito mais importante do que isso. Deus completou a revelação daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Agora creio plenamente que Ele nos liberta das maldições e que o seu desejo é nos abençoar e que Ele quer que nós lhe demos total controle sobre tudo aquilo que nos preocupa. Sem o seu poder, a sua graça, nada posso fazer, muito menos criar. Estou totalmente dependente da sua unção. Eu sei que Ele me ama. Agora Deus fala comigo em sonhos e de uma forma muito clara. Estou confiante de que se Ele quer que eu pare de pintar, será para fazer algo melhor. Vou continuar a louvá-lo e a confiar. Neste momento, tenho 3 preciosos e saudáveis filhos, um casamento feliz, amigos maravilhosos e considero-me abençoado entre os homens. Vi o inimigo completamente derrotado na minha vida. E Deus deu-me um testemunho que tem encorajado multidões de cristãos e desconcertados que não são salvos. A história de Otto contém uma série de traços que são típicos de pessoas cujas vidas estão ensombradas por maldições. Ela também pode encorajar aqueles que estão a tentar ajudar pessoas queridas que se encontram numa situação semelhante. Eis algumas das principais lições a aprender. A raiz das maldições que estava sobre a vida do Otto encontrava-se no profundo envolvimento dos seus antepassados em espiritismo durante muitas gerações. De acordo com o que eu tenho observado, as maldições seguem esse tipo de envolvimento, tão certo como a noite se segue ao dia. As maldições subsequentes não afetaram apenas o Otto enquanto indivíduo, mas também quase todos os seus irmãos e irmãs, embora de diferentes formas. Ele afirma que 2 deles têm passado longos períodos em instituições psiquiátricas. Um dos primeiros passos na libertação do Otto foi um diagnóstico correto da sua condição. Quando ele compreendeu claramente que a sua vida estava sob uma maldição, sentiu-se motivado para procurar a libertação que Jesus havia adquirido para ele, através da troca que ocorreu na cruz. Todavia, tal como muitas outras pessoas, o Otto tinha vivido tanto tempo debaixo de uma maldição que não conseguia antever a bênção de Deus como uma realidade na sua própria vida. Se estivesse por sua própria conta, provavelmente nunca teria sido capaz de entrar na bênção. Ele era demasiado tímido e acanhado. Não tinha aquela força necessária para entrar no reino de Deus. Mas a intercessão persistente da esposa e dos seus filhos, bem como a de outras pessoas, libertou-o da sua timidez e edificou nele a fé determinada que lhe permitiu passar da maldição à bênção. Isto deveria encorajar outros cristãos que estão preocupados com familiares ou com outras pessoas queridas que se encontram debaixo de uma maldição. A intercessão paciente e persistente, motivada pelo amor, pode libertar aqueles que não são capazes de exercer fé por si próprios. A intercessão paciente e persistente, motivada pelo amor, pode libertar aqueles que não são capazes de exercer fé por si próprios. Talvez haja paz
que estão a ler isto e que se apercebam com uma profunda angústia que o seu envolvimento com o oculto trouxe maldições sobre seus filhos, fazendo com que eles se tornem prisioneiros de Satanás. Para esses pais que estão arrependidos e que buscam a Deus de todo o seu coração, ele tem uma promessa especial em Isaías 49, 24, 25. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos remirei. Finalmente, é encorajador olhar para a extensão das bênçãos que o Otto está a gozar neste momento. Deus abençoou, tal como abençoou Abraão, em todas as coisas. Questionário 1. Qual foi a demonstração que José recebeu 3 vezes quando estava para ser contratado para ser o novo líder de Israel? 2. Verdadeiro ou falso? Se caminharem com o Senhor, não terão aflições. 3. Qual era um dos primeiros passos para a libertação de Otto, respeitante às condições de sua vida? 4. Verdadeiro ou falso? Para muitos que tenham vivido longo tempo sob uma maldição, é difícil vislumbrar a bênção de Deus como uma realidade nas suas vidas. 5. Intercessão, que é motivada pelo amor, pode ajudar os membros da família a encontrar a libertação das maldições. Aplicação na vida. 1. Como é que a história de Otto o encoraja a ter perseverança? 2. Acredita que Deus quer abençoá-lo? Se não, por quê? Versículo para memorizar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes. Josué 1:9. Proclamação de fé. Senhor, prosseguirei para alcançar aquilo pelo que Cristo me alcançou. Vê Filipenses 3:12. Respostas. 1. Esforça-te e tem bom ânimo. 2. Falso. Em Atos 14:22 diz: temos de passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. 3. O diagnóstico correto da maldição. 4. Verdadeiro. 5. Paciente, persistente. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.